acostumou. Cansou de ficar ajoelhado, senta. Cansou de ficar sentado, fica de pé, porque Deus te ouve em pé, sentado, deitado. Mas faça alguma coisa, amém? Mas hoje quem vai trazer a reflexão de uma palavra breve para nossas vidas é a pastora. Vamos ouvir o que é que Deus tem a falar ao nosso coração. Amém? Por isso aqui mesmo. Vamos ficar de pé, vamos orar pela nossa pastora. Vou botar aqui o fundo musical que ela gosta, né? Amém? Estenda sua mão para cá. Maravilhoso Deus, eterno Pai, está aqui a tua filha, que prontamente aceitou o convite, está trazendo a tua rica palavra. Usa ela da maneira que o Senhor quiser, pois é teu vaso, e também prepara os nossos ouvidos para ouvir tudo quanto o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Boa noite, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 19, versículo 16. Eu vou pedir aqui, eu quero que vocês me ajudem na leitura. Vou pedir ao pastor aí para ler Mateus 16 a 26. E Raquel vai ler de 27 a 30. Amém? (16) 16 a 26. Amém. Do 1, né? A partir do 1, Mateus 16, a partir do 1. Não, Mateus 19, a partir do 16. Mateus 19. Amém. 19 a partir do 16. Diz assim a palavra de Deus. Eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Só existe um. Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Até o 26. Ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Ou tudo isso eu tenho feito, algumas traduções. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhe digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode se ser salvo? Jesus, olhando, é você? É Raquel agora.
Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Quem será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amém. Então, aqui está relatando a história de um jovem rico, que ao encontrar Jesus, ele perguntou para Jesus: o que eu posso fazer para alcançar a salvação? E Jesus respondeu para ele: você precisa obedecer os mandamentos. Aí ele falou para Jesus: mas isso eu já faço. Isso eu já faço. Ele sempre foi um jovem obediente aos pais. Ele sempre foi um jovem, na verdade, ele é um jovem próspero. E Jesus falou assim para ele: então, venda tudo que tens, divide com os pobres. Nesse momento que Jesus olhou para ele e falou isso, o jovem se entristeceu e saiu. Então aqui está relatando, né, a história de um jovem que ele precisava renunciar a algo, porque na verdade esse jovem ele amava a riqueza, ele amava o dinheiro. Então no momento que ele foi confrontado com Jesus, ele não conseguiu, ele não teve coragem de renunciar os seus bens por amor a Cristo. E na verdade muitos de nós às vezes se encontram dessa forma. Às vezes Deus pede algo para a gente não consegue renunciar. Às vezes são coisas pequenas, que às vezes a gente nem quer renunciar, mas que a gente precisa renunciar. Mas o que eu achei mais interessante, que me chamou mais atenção nesse capítulo, na verdade, foi o que Pedro perguntou para Jesus. Porque Jesus estava com seus discípulos, né? Aí Pedro perguntou para Jesus, depois que Pedro viu essa história toda, Pedro perguntou para Jesus. No 27 diz assim: tomando a palavra, Pedro lhe disse: nós deixamos tudo para te seguir. Que recompensa teremos? Ao que Jesus respondeu para ele. Lê aí, pastor, o 28. Ou Raquel, pode ler, Kel. Está com o microfone. E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Então, que Jesus respondeu para Pedro, né? Está relatando aqui nesse versículo, que por ele ter deixado tudo para seguir a Jesus, para ser servo do Senhor, que ele ia alcançar a vida eterna. Então, Jesus veio trazer para a gente a salvação, né? Muitos não conseguem entender que Jesus ele veio para nos salvar. E tem muitos líderes aí pregando, né? Pregando prosperidade, pregando cura. Não é que Jesus não pode nos curar, mas a palavra de Deus diz o quê? Que buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as outras coisas vos será acrescentada. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você decide ser um seguidor do caminho de Cristo, as outras coisas lhe acompanham, a bênção lhe acompanha. Então, o primeiro passo que a gente faz é entregar a nossa vida a Jesus. É a primeira renúncia que a gente faz. A gente renuncia o mundo, renuncia tantas coisas para servir a Cristo. É como o pastor Davi diz, né, que
ser cristão é um estilo de vida. Você decide viver para Cristo a partir daquele momento que você entrega a vida a Ele. Então aí começa, na verdade, a sua vida de renúncia durante o caminho. São muitas renúncias que a gente precisa fazer. Muitas renúncias. E muitas renúncias que a gente precisa fazer para que a gente possa alcançar a vida eterna. E no 28 fala, né? É muito forte esse versículo, eu acho. Fala que aquele que deixar casa, pai, aquele que deixar aquele que deixar esposa, filho, bens, por amor de mim, herdará a vida eterna. E a gente já ouviu exemplos de pessoas realmente que literalmente, né, deixou a sua família, deixou às vezes seus pais. Eu conheço uma história mesmo de uma moça que, ao entregar sua vida a Jesus, ao chegar em casa, ela falou para o esposo dela deu um prazo a ela e falou: a partir desse momento, se você não deixar de ser crente, está tudo terminado. E ela decidiu, né, ir embora, divorciou do marido, foi embora. Tem outra história também de um jovem, né, que a mãe dele era da macumba, e ele chegou em casa dizendo que tinha aceitado Jesus, e a mãe dele falou: a partir de hoje você não vai morar mais comigo, você vai morar na rua. Ele tomou a decisão dele, foi morar na rua, e lá ele encontrou uma moça, né, tudo propósito de Deus. Ela era filha de pastor, e ele cuidou dele. Depois eles casaram e até hoje estão bem, né? Então são exemplos que a gente vê de pessoas literalmente que deixa esposo, deixa pais por amor a Cristo. E nós sabemos que não é fácil, né, renunciar, mas a renúncia mostra o quanto a gente ama Ele. Quanto mais a gente renuncia, mais a gente está mostrando para Jesus o quanto a gente ama. Porque não é fácil renunciar. Às vezes a gente tem que renunciar a coisas que a gente ama, que a gente gosta, né? Mas o Evangelho é renúncia. Para alcançar o céu, precisamos renunciar. E existem 3 inimigos do homem, que é o diabo, o mundo e a nossa natureza pecaminosa, que é o nosso eu, né? O diabo, a palavra de Deus fala que a gente tem que resistir a ele. Resistir o diabo, ele fugirá de nós. Jesus mesmo foi exemplo disso. Quando ele estava no deserto, 40 dias sem comer, né, o inimigo chegou para ele e ele usou a própria palavra contra o inimigo. E ele resistiu e o inimigo foi embora. E existe o mundo também, né? Que a gente precisa renunciar ao mundo, às coisas do mundo. A palavra de Deus fala que o mundo jaz do maligno. Ele já é do maligno. E o cristão, ele vive em contramão do mundo. É por isso que é difícil a gente viver aqui neste mundo. Porque a gente vive em contramão. A gente tem que viver o que a palavra nos ensina. A gente tem que ser praticante dessa palavra. E não é fácil para a gente viver aqui. Mas eu vou falar mais sobre o nosso inimigo, o nosso eu, né? Que é o inimigo número 1 do homem, que é o nosso eu. Que precisamos renunciar, que é os nossos desejos, as nossas vontades. A gente precisa renunciar para que a cada dia a gente possa conhecer a Cristo e viver uma vida de santidade com Ele. Em Gálatas 5,17, diz assim: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que você não faça o que quer. Então a palavra de Deus fala que é uma luta entre a carne e o espírito, mas aquele que tiver mais forte é aquele que vence. Muitas pessoas, muitos cristãos têm alimentado a sua carne, né, com coisas deste mundo. Então, não tem como dizer que somos seguidores de Cristo e não entendemos ainda que precisamos renunciar
as nossas vontades, os nossos erros, os nossos desejos. Hoje mesmo, estava conversando com um pastor, né? E uma das coisas que tem influenciado, não só jovem, nem criança, mas todo mundo, é o vício pela tecnologia. E muitas pessoas têm deixado de vir à igreja por causa desse aparelho aqui, né? Ele, na verdade, ele acaba dominando, né? Você às vezes não tem autocontrole. A hora de... Você às vezes perde o controle, né? A pessoa que tem vício, ela perde o controle, ela não consegue se controlar. E a palavra de Deus diz que vício é pecado, né? Então precisamos entender que precisamos mudar, que precisamos olhar para nós, nos analisar, né? Se possível, faça até uma listinha, faça uma lista. Coloca no papel, o que é que eu preciso mudar, Senhor? Preciso mudar isso, 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 isso. Eu já fiz isso, de colocar o que eu preciso mudar. Geralmente, principalmente a nossa natureza. Faça para você ver. Faça a sua lista, anote e comece a orar. Depois de um tempo, você vai pegar a sua lista para você ver. Você vai se surpreender. Porque tem muita coisa que você já não faz mais, né? Que, na verdade, quem muda a gente é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que nos muda, né? Então, quando a gente coloca diante de Deus, quando reconhecemos que nós somos diante de Deus, aí há uma transformação. Mas enquanto você não reconhecer quem você é, que você precisa mudar, você vai continuar sendo o mesmo crente. Então, a gente precisa mudar. A gente precisa ter um caráter parecido com o caráter de Cristo. E a gente só vai conseguir essa mudança através do Espírito Santo. Primeiro a gente tem que reconhecer, depois a gente tem que se esforçar e orar. Eu lembro que há uns anos atrás, eu estava com um sentimento ruim em meu coração. E eu orei 1 ano por esse sentimento. Era um sentimento de ciúmes, coisa de família, sabe? E aí eu comecei a orar, Senhor, tira isso do meu coração. Só que eu lutava e não conseguia. Toda vez que eu me deparava com aquela situação, aí eu reagia, né, da forma que eu não deveria reagir. E eu comecei a orar a Deus, Senhor, me liberta disso, me cura disso. E eu lembro que em uma vigília, um rapaz estava pregando e Deus falou para mim, falou em meu coração, hoje eu te curo, filha, daquilo que você tem me pedido. Então, tem coisas que só Deus faz em nós. Mesmo que a gente se esforça, mas é o Espírito Santo que muda em nós. Mas é importante, por isso que é importante a gente orar e pedir ao Senhor, para que Ele venha nos transformar, nos mudar. Porque só Ele tem esse poder, né, de transformar os nossos corações, transformar nossas mentes, para que a gente possa ter a mente de Cristo. E em Mateus também 16, 25, se vocês quiserem abrir a palavra de Deus aí, pode abrir. Mateus 16, 25. Amém? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É muito forte isso, né? Então, que nessa noite a gente possa refletir, né? Sobre quem nós somos, o que temos feito, se a gente realmente tem buscado a santidade em Cristo, o que é que a gente precisa mudar em nosso caráter. Porque o cristão, ele tem que ter o caráter de Cristo. A gente precisa parecer com Cristo, né? Em Gálatas 6, 22, diz assim. Gálatas 6, 22. Amém? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, é isso que precisamos buscar.
o fruto do Espírito Santo. Que quando a gente busca, a diferença que faz de um cristão para o outro é a busca diária com Deus. Então, quando você busca, que você passa a ter o fruto do Espírito Santo, as pessoas vão olhar para você e vai ver Cristo em você. Jesus veio manifestar o Pai aqui na terra. Quando ele veio à terra, Jesus veio à terra, ele veio manifestar o Pai. E eu e você, a gente está aqui para manifestar Jesus. A igreja que vai mostrar para o mundo quem Jesus é. É por isso que devemos buscar ter o fruto do Espírito Santo, que é através de mim e de você, que as pessoas vão querer conhecer a Cristo. Jesus vai ser manifestado através de mim e de você, através das suas atitudes, através do seu testemunho de vida, através de quem você é. Então, que nessa noite a gente possa refletir, que nessa noite a gente possa pedir ao Senhor, para que a gente possa ter um coração igual ao dele, um coração disposto a obedecer e viver tudo aquilo que ele tem para cada um de nós. Esse versículo aqui, lê aí, Kel, para mim, é em Lucas 9, 23. É um versículo que o pastor Davi já tem pregado sobre isso, né? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém. A gente sabe que não é fácil negar nós mesmos, né? Não é fácil, mas que nessa noite a gente possa convidar o Espírito Santo, pedir a Ele, né? Para que Ele possa nos transformar, para que Ele possa nos moldar, para que a gente possa ter o caráter de Cristo, para que a gente possa a cada dia servir ao Senhor em espírito e em verdade. A gente não pode ser cristão só por ser, né? Muitos têm aí fora vivendo uma vida de qualquer jeito e dizendo que é seguidor do caminho. Não, precisamos ser diferentes. É a igreja que vai mostrar ao mundo quem Jesus é. Então, que nessa noite a gente possa refletir, ir para nossas casas refletindo, que precisamos mudar o nosso caráter, precisamos mudar, e é através do Espírito Santo que essa mudança vai acontecer em nossas vidas. Amém? Eu vou chamar aqui o pastor Davi para estar orando, né? Pela nossa vida, né? Pelo nosso caráter, para que Deus venha transformar. Amém? Vamos orar? Deus, nós te pedimos e desde já te agradecemos, porque eu sei que o Senhor irá nos responder. Guarda nossa alma, guarda nosso coração. Ensina-nos, Senhor, a buscar a Tua face, buscar a Tua presença. Como foi dito aqui nessa noite, que temos 3 inimigos: o diabo, a nossa alma. E essa alma, a Tua palavra fala que ela é perigosa. As nossas vontades. Porque a Tua palavra diz que se queremos ter Teus seguidores, precisamos negar a nós mesmos. E a nossa alma, ela grita pelas coisas deste mundo. E o Teu Espírito grita pelas coisas do alto. Por isso que possamos nos santificar a cada dia. Nos ajuda, Senhor, a ser santos como o santo é o Senhor. Nos ajuda a ser limpos na Tua palavra. Que Tua palavra entre na nossa vida e cause dentro de nós uma mudança, Senhor. Que a nossa fé venha a ser renovada. Renova-nos, Senhor, nessa noite. Derrama a Tua Shekinah sobre a Tua igreja. Derrama a Tua graça, a Tua presença sobre nossas vidas. Derrama do Teu poder, derrama da Tua glória, derrama do Teu Espírito Santo, para que possamos resistir aos dias maus. Sustenta-nos de pé, coloca-nos de pé diante de qualquer circunstância, que venhamos fitar os olhos aos céus,
por isso, Senhor, nós declaramos que não há outro Deus além de Ti, e é em Ti que nós confiamos, e coloca dentro de nós um espírito inabalável. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a chegar aos céus, nos ajuda a chegar aos céus, porque são dias difíceis, dias complicados que precisamos negar a nós mesmos. Obrigado pelo Senhor ter falado para nós nessa noite, para que possamos negar a nós mesmos e pegar a nossa cruz e seguir-te. Por isso, Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Palavra ao Senhor. E assim, irmãos, às vezes a gente busca muita coisa, Deus não está atrás disso. Deus está atrás de um coração puro, sincero. Amém? O versículo que me chamou a atenção é o 28. Em verdade eu te digo que na regeneração dos filhos do homem, quando ele se assentar no trono, no dia da sua glória. Aí ele fala no 29, todo aquele que estiver deixado casas, isso quer dizer, a nossos afazeres, casa, tudo que nos prende, sabe? Quanta gente está cuidando da sua vida hoje, cuidando da minha vida, se não deixar, se ficar dentro de casa, como falando, com o celular na mão, preso ali, olha o que te acabou de dizer aqui no início, é o monte que temos que subir, esse é o monte, é o sacrifício, tem que deixar casas, irmãos. Quantas pessoas não saem de casa, não vêm à igreja porque é do irmão da igreja que se machucou, porque o irmão de casa não deixa. Alguém pode dizer, mas a igreja, é na igreja que você busca Deus, é na casa do Senhor que você busca Deus. Em casa você não vai, até falando, tem que deixar, casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, ou campos, por causa do meu nome receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Se nós entendermos isso, que ele quer dizer aqui que ele é o ponto principal. Essas coisas não podem nos impedir de buscar a presença de Deus, porque há um tesouro prometido ao jovem, prometido a mim, prometido a você. Há um tesouro no céu reservado, aguardando para mim e para você. Mas é necessário, o maior presente que Jesus nos deu é a vida eterna. Como a pastora disse bem aqui, o nosso presente não é casa, não é carro, mas sim a vida eterna. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que tu tens, para quem será? Para que ajuntou tantas coisas? Para quê? Vai levar para onde tanta ganância? Quando morre não leva nada. Somos pó, cinza e nada mais somos, não valemos nada. Mas Cristo nos acrescenta, Cristo nos dá a vida eterna e Ele nos libertou. Então vá para casa hoje com essa palavra no seu coração, sabe? Você que tem estado aqui, você está mostrando para o mundo que você ainda acredita no Senhor, que a tua confiança não está nos homens, está em Cristo Jesus, e que você ainda entende que o Evangelho é assim, é vivido o Evangelho, ele é lindo, porque você pode seguir o Evangelho em casa, você pode seguir o Evangelho na sua casa, você pode seguir o Evangelho no seu trabalho, dormindo, acordado, viver Cristo, respirar Cristo. Ser cristão é um estilo de vida. Amém? E assim, vamos orar encerrando, mas essa palavra, que ela vem para dividir a nossa alma e trazer o entendimento, que é isso que nos leva aos céus, a palavra do Senhor. Que ouçam ou que deixem de ouvir, mas todo aquele que obedece essa palavra, oh meu Deus,
Não tem luta que vai nos fazer se entristecer. A alma pode até se abater, né? Em um momento de ficar triste, a gente fica ali, né? A alma, aí a gente está cheio da presença de Deus, aí vem alguém e diz uma palavra, a gente se alegra, né? Fica parecendo esses meninos, quando está emburrado, que tomam uma surra, aí vem alguém dar um presente, e o menino fica alegre. É assim, eu e você podemos estar tristes, pode até estar caído, mas não vai ficar prostrado. Aí vem o nosso Pai, nos abraça, dá uma palavra, dá um sustento, levanta, fica de pé, a gente se alegra e volta a fazer tudo de novo. Amém? Deus, te agradecemos, Senhor, por essa noite maravilhosa. Leva-nos em paz, em segurança para nossas casas. Mas desvia de nós tudo aquilo que nos prende a este mundo. Não somos deste mundo, somos dos céus, cidadãos dos céus. Não fazemos parte deste mundo, estamos aqui. Enquanto aqui tivermos, viveremos para ti. Quando partirmos, estaremos contigo. Aquele que quiser ganhar a sua vida perderá, mas se perder a vida por amor de ti, a encontrará. Doces palavras ao nosso coração. Isso nos faz nos apaixonar por ti, por esta palavra que é doce, que causa dentro de nós uma esperança que o homem não pode nos dar. Por isso te agradecemos, eu te apresento o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, da frente, da retaguarda. Nós abençoamos essas pessoas, abençoamos esse bairro, abençoamos a igreja do Senhor. Vai para casa debaixo da proteção do Senhor, que esteja uma noite de sono tranquilo, reparador, que a presença do Senhor te preencha, que a unção que vem do alto preencha a tua vida, a tua casa, entre no teu quarto, na tua cozinha, e que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Se você crê, diga amém. Vamos lá, levanta suas mãos para a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. E você diz amém. Está encerrado em nome de Jesus.